A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho segundo escreveu Lucas. E quero ler com vocês o capítulo 1 desse mesmo Evangelho, que está a partir do versículo 30. Lucas 1, a partir do versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz ao qual porás o nome. Eis que conceberás e darás luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Hoje nós queremos falar com vocês sobre o tesouro que está no Evangelho de Lucas. E eu quero dar algumas informações aos amados, que o Evangelho segundo Lucas, ele é um evangelho que data o ano de 59 até 63 depois de Cristo. E alguns pesquisadores dizem, ou colocou lá nas suas pesquisas, que esse evangelho provavelmente foi escrito na Palestina. O autor é o mesmo Lucas, que também era médico, um homem educado, um homem nobre, que era da Antioquia da Síria. Então, se alguém te perguntar quem era Lucas, ele era um gentil nascido na Antioquia da Síria e era discípulo. Então, Lucas se tornou discípulo não de Jesus. Embora ele tenha escrito o Evangelho, ele não foi discípulo de Jesus. Ele foi discípulo de Paulo. Então, quem ensinou tudo o que Lucas escreveu, tanto em Lucas como em Atos, ele aprendeu com Paulo. Então, Paulo foi o apóstolo que não andou com Jesus, é bom sabermos disso. Paulo recebeu revelação direta de Jesus para o coração dele, e ele ensinou Lucas. Tudo que Lucas escreveu, ele aprendeu com Paulo. Foi Paulo que passou para Lucas o que ele escreveu, as pesquisas, o que ele colocou nessas duas obras, tanto em Lucas como de Atos. O tema de Lucas, quando você começa a ler o livro de Lucas, ele tem um tema. O tema é Filho do Homem. Então, ele vai dar-nos características de Jesus, Filho do Homem. E ele retrata, como nós vemos nos outros evangelhos, que nós já gravamos vídeo, ele é o terceiro ser vivente que tem a cara, ou que tem o rosto de homem. Esse evangelho é o evangelho do Filho do Homem. Então, esse evangelho traz para nós a característica de Jesus como homem. Quando nós falamos que ele é 100% Deus e 100% homem. Então, o evangelho de Lucas vai tratar Jesus como homem de dores, nós já falamos, experimentado nos trabalhos, o homem que chorou quando foi ressuscitar Lázaro, quando nós vemos lá em João, aí no capítulo 11 de João, quando vai falar que ao ressuscitar Lázaro, diz lá no versículo 35 que Jesus chorou. Ele foi interessado, tipo assim, ele escreveu esse evangelho e ele endereçou para quem, pastor? Ele endereçou para os gregos, para o povo, para aquelas pessoas, para os gregos e os que é chamado de helenistas. E a pessoa individualmente ou para uma pessoa pessoalmente foi enviado
esse evangelho para um amigo que também era grego, chamado de Teófilo. Você pode encontrar essa referência em Atos 1, versículo 1, que fala que ele então endereça ou é endereçada esse evangelho a Teófilo. E esse evangelho ele vai trazer algumas características que nos ensina. Quais são as características? Além de falar sobre o nascimento de Jesus, esse evangelho fala da tentação de Jesus, ele fala do ministério de Jesus na Galileia, e esse evangelho ele enfatiza as parábolas de Jesus, aquelas parábolas que Jesus que nos enriquece, que nos abençoa. Ele dá uma ênfase às parábolas de Jesus. Mas o fato que nos marca no Evangelho de Lucas é o fato em destaque sobre negar Jesus. Aí vai trazer para a gente o que está escrito em Lucas 22, 34, que diz assim: tornou-lhe Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. Então você vai ver o texto que Jesus é preso e Pedro então vai de uma forma discreta acompanhando, vai para poder chegar mais próximo de Jesus. E nesse trajeto, ou ao tentar fazer isso, ele vai negar Jesus. Só que Jesus já havia avisado para ele que naquela noite, antes que o galo cantasse, Pedro ia negar para Jesus 3 vezes. Lembre, o galo não cantou 3 vezes. O galo canta, ele pode ter cantado até 10, mas Jesus está dizendo que antes que o galo cantasse, Pedro já teria negado Jesus 3 vezes. Então, quando o galo canta, aí diz que ele chora amargamente, porque ele lembra das palavras do Mestre. Então, o Senhor Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando abrigamos arrependimento sincero e está pronto para nos perdoar, abençoar e usarmos em sua obra. Pedro, depois desse fato, e depois de arrependido, foi reservado um ministério para ele, e Jesus vai dizer, João 21:15, vai dizer que Jesus, ao ressuscitar, confiou para Pedro um ministério de excelência, que foi cuidar das suas ovelhas, cuidar dos seus cordeiros. Quando ele fala assim: Pedro, tu me amas? Então, amados, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe poderosamente o seu ministério, a sua casa, a sua família. O Evangelho de Lucas traz para nós esse destaque: nunca negue o Senhor. No mesmo Evangelho de Lucas vai dizer que de que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma. Então, abraço no coração do pastor Wellington, sua vida, sua casa, sua família, e continue conosco. Se você não é inscrito, inscreva no canal, dá um joinha e nos ajude a estar nesse trabalho de estar ensinando textos bíblicos com esse projeto que nós colocamos de Conhecendo a Bíblia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus.